E olha, gente, o presidente da República, e eu vou mudar de assunto agora, disse que o governo segue monitorando as empresas de apostas esportivas. Eu vou conversar com o André Anelli, porque, Anelli, há regulamentação. E se a situação não melhorar com a regulamentação, o governo pretende fazer alguma coisa? Pretende sim, viu, Evandro? O governo federal, por meio do presidente Lula, o presidente Lula acabou afirmando em uma entrevista hoje que se essa regulamentação, nas palavras dele, não der jeito em relação às bets, às casas de apostas aqui no país, essas empresas, esses mecanismos, então, de entretenimento vão ter que deixar o país, porque o presidente vai acabar com essas bets. Foi uma promessa dele, caso, então, a regulamentação, novamente, nas palavras dele, não dê jeito. O presidente Lula não deu mais detalhes em relação a como seria, então, esse encerramento da atuação das bets aqui no país, mas a gente relembra que o governo federal já tem atuado em relação ao assunto, porque na semana passada reuniu aqui no Palácio do Planalto 14 ministros para debater esse tema com o âmbito da preocupação justamente do vício que esses jogos podem causar e também o endividamento nas populações mais pobres. E toda essa preocupação aumentou por parte do governo federal depois que o próprio Banco Central divulgou que 3 bilhões de reais de recursos do Bolsa Família, o programa social principal do governo federal, foram utilizados justamente, então, na aplicação de apostas envolvendo partidas de futebol. A partir de todo, então, esse contexto, o presidente Lula foi perguntado hoje a respeito do assunto e respondeu que pode sim acabar com as casas de aposta aqui no país, caso a regulamentação não tenha o efeito esperado pelo executivo. Veja, Beto, a semana passada eu tive uma reunião com 14 ministérios para a gente discutir a questão da Bet. E nós tínhamos uma opção, ou acabava definitivamente ou a gente regulava. Nós optamos pela regulação. Nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. Para ficar bem claro. Porque você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, sabe, fazendo aposta. Nós não queremos isso. A gente relembra aqui que o governo federal já iniciou, então, de certa forma, uma ofensiva contra as bets, principalmente aquelas que estavam atuando de forma ilegal aqui no país. Mais de 2.000 casas de apostas tiveram os sites retirados do ar por parte da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e restaram aqui no Brasil apenas 213 empresas que tiveram, então, a permissão do governo federal para continuar atuando. E o governo federal ainda prepara outras 2 medidas em relação a essas empresas. A primeira delas já foi justamente, então, retirar do ar aquelas ilegais. A segunda medida, contemplando um total de 3, é por meio do Ministério da Saúde fazer uma campanha de conscientização dos vícios que podem ser causados, então, no processo de jogo diário por parte do apostador e, inclusive, o risco às crianças também, conforme falou agora há pouco o presidente Lula nessa entrevista dada mais cedo lá na Bahia, em que ele assumiu, então, que existe uma preocupação maior por parte dos jovens. E a terceira e última medida seria, então, justamente fazer com que uma nova leva de casas de aposta fosse, então, consultada para ver a viabilidade e, acima de tudo, a legalidade da atuação de cada uma delas, podendo, assim, reduzir ainda mais o número de casas de apostas aqui no país. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Gustavo Segré, eu queria saber de você se essa medida que o presidente possa tomar, caso a situação não se resolva, é a mais indicada, que é acabar com tudo. É a menos indicada e é perigoso essa afirmação do presidente. Tira a palavra bets, a nossa audiência, vamos fazer um exercício. Tira a palavra bets da tarja e coloca a palavra que você quiser. Quer redes sociais? Vamos lá. Lula diz que acabará com as redes sociais se a regulação der errado. Quer outra questão? Acabará com o uso do celular se a regulação der errado. É muito perigoso. A República tem a base dos 3 poderes e é aí que funciona. O Executivo executa, o Legislativo legisla e o Judiciário, no caso do STF, garante o cuidado da Constituição. Se uma regulamentação der errado, tem que mudar a regulamentação. Você não pode partir para a proibição do uso de qualquer coisa que seja, inclusive das bets. Eu sou contra isso.
Eu não gosto das bets, não uso bets e me parece que é uma situação que pode complicar muito, inclusive, as partes mais simples da sociedade, os que menor índice de renda têm. Mas não é proibindo que você vai resolver, até porque qualquer um sabe, e nós falamos isso no 3 em 1, a proibição, a ilegalidade não tira o problema do meio. Senão, é fácil. Diz Lula que acabará com o uso de substâncias ilícitas e a regulação de errado. É a mesma coisa. É perigoso quando uma pessoa tem o poder de acabar com alguma situação. Porque mudando a palavrinha bets, põe a que você quiser. E o resultado é de muito risco, é autoritarismo. Só para arrematar, você concorda com ele, Piper? Não, eu acho que não. São realidades diferentes. Então, ele pode acabar com uma atividade que foi regulamentada. Então, é diferente, por exemplo, de uma substância ilícita. Então, agora, acho que seria algo inócuo, até porque o cidadão, se for proibido de apostar numa bet instalada aqui no Brasil, ele vai pegar o celular e vai apostar numa bet que tem o seu site hospedado lá na Malásia, mas que traz para ele a possibilidade de apostar num jogo do Real Madrid. Então, isso aí eu acho que é inócuo. Aí é jogar gelo. Agora, eu acho que quando ele vai lá, quando o governo vai e descredencia aí 2.000 empresas, eu acho que já está dando um passo positivo. E quando ele exige das empresas que elas tomem atitudes para coibir o jogo de menores e pessoas que usam os cartões aí de benefícios sociais, também eu acho que é uma providência do caminho correto e essas empresas têm que se comprometer com isso.